Fala pessoal do curso de inglês Mairo Vergara, aqui é o Mairo Vergara e sejam todos muito bem-vindos à nossa aula sobre a técnica do estudo de textos com áudio. Esta é uma aula muito importante porque nela vamos abordar, eu vou ensinar vocês aí a usar esta técnica que é muitíssimo, se não a técnica mais importante nos seus estudos de inglês. Então, antes de mais nada, antes da gente começar aqui a aula, eu peço que você entre no modo aula. O que é o modo aula? É você eliminar toda e qualquer distração que você tem. Então, se você tá vendo essa aula, mas também tá olhando um pouquinho do Facebook, ou se tem alguém mandando mensagem pra você no celular, ou a TV ligada, ou alguém falando com você, qualquer distração, elimine toda e qualquer, foque 100% na aula, para que você tenha o máximo possível de aproveitamento, não precise rever a aula depois, entenda porque... Como eu disse, esta é a principal técnica de estudos que você vai usar para aprender e melhorar o seu inglês. Então você tem que dominar, você tem que fazer essa aula ser a mais efetiva possível, ok? Então vamos lá. Se você quiser dar um pause aí, se preparar, se arrumar, pegar uma água, eu tenho a minha água aqui também, para fazer essa aula, como eu disse, com o máximo possível de efetividade. Vamos lá então. Vamos começar nossos estudos. E a gente vai começar essa aula com essa pergunta que está na tela aí. Como todos nós aprendemos um idioma estrangeiro, né? Como que a gente aprende? Existem vários métodos para você aprender um idioma estrangeiro, para você ficar fluente, vários métodos, vários cursos, várias maneiras de fazer isso, mas se você pegar todos os métodos que funcionam e você olhar o que tem de incomum, o que todos eles fazem, o que toda pessoa que aprendeu um idioma estrangeiro fez, inclusive isso se aplica também para a nossa língua nativa. E é o seguinte, todos os idiomas seguem esse padrão aqui, ó. Padrão, uma palavra que vocês vão ver agora. Todos nós aprendemos um idioma estrangeiro da mesma maneira, aprendendo e absorvendo padrões. Ah, mas o que são padrões? Padrões são estruturas, trechos, pedaços de frases, ou até mesmo frases inteiras, que expressam ideias. Ou seja, um padrão é um trecho, é uma estrutura, é um pedaço de uma frase, ou até, às vezes até mesmo uma frase inteira, que expressa uma ideia, que quer dizer alguma coisa, tá? Por exemplo, vamos dar uma olhada nisso, isso aqui é meio teórico, né? Uma definição teórica. Vamos olhar na prática. Se eu mostro pra vocês esta frase aqui em inglês, a frase aqui, ó. I like to study English. I like to study English. Que quer dizer, eu gosto de estudar inglês. Essa frase, super simples, se você não saber, você já aprendeu, porque não tem mistério. I like to study, eu gosto de estudar English, inglês. Dentro dessa frase, você vai ver que tem um padrão que é I like to, que é eu gosto de. Esse padrão tem gramática aí dentro, tem um pronome, tem um verbo, tem uma preposição, mas independente de saber ou não regras, tá? O padrão é muito simples, né? Você acabou de aprender. I like to, eu gosto de. E aí, por exemplo, uma vez que você sabe o padrão, aprender outras frases com o mesmo padrão é muito fácil. Então, I like to study, eu gosto de estudar. Agora, eu posso te ensinar com muita facilidade, você vai aprender com muita facilidade. I like to run, eu gosto de correr. Ou I like to play golf, eu gosto de jogar golfe. Ou I like to watch movies, eu gosto de ver ou assistir filmes. Então, você tá vendo que quando você pega um padrão, você absorve I like to, é muito fácil. Isso entra na sua cabeça, você entende isso, você absorve isso, você passa até a usar isso, né? A partir do momento que você sabe, é igual, por exemplo, em português, né, os brasileiros, a maioria dos brasileiros sabem essa frase. My name is. My name is. My name is Mairo. My name is João. My name is Silvana. Meu nome é. Ou isso é um padrão. Isso aqui é um padrão. Assim como você aprendeu agora. I like to. Eu gosto de. I like to study. I like to run. I like to play. I like to watch. I like qualquer verbo depois. Outro padrão muito comum que os brasileiros sabem é o tradicional The book is on the table, né? O livro está em cima da mesa. De fato, aqui, nesta frase, a gente tem dois padrões. Primeiro, a gente tem esse aqui, ó. On the table, em cima da mesa. Todo mundo que sabe essa frase, ninguém fala in the table, ninguém fala at the table, todo mundo fala on the table, usando a preposição certa, mesmo sem saber a regra. Por quê?
Porque você absorveu o padrão. Se alguém falar on the table, você fala em cima da mesa. Se você quiser dizer que algo tá em cima da mesa, você vai dizer que algo tá on the table. Mesma coisa para este padrão aqui, ó. The book is. O livro está. Você não fala the book are ou the book outra coisa. Você fala the book is. Sempre certo. Por quê? Porque você absorveu o padrão. Mais um exemplo aqui de o que é um padrão na frase I study English because it's important. Então, eu estudo inglês porque é importante. Esse because it's, porque é, também é um padrão. Então, essa segunda parte da frase aqui, a primeira é fácil, né? I study English, eu estudo inglês. Because it's important. Se você aprender essa frase, você vai pegar esse padrão. Because it's, e aí depois você pode colocar outras ou aprender outras palavras e falar coisas como I study English because it's fun. Eu estudo inglês porque é divertido. I study English because it's necessary, né? Porque é necessário. Ou I study English because it's cool, né? Eu estudo inglês porque é cool, legal. Então você vê que quando você pega padrões, I like to, because it's, my name is, I like to de novo, né? The book is, on the table. O aprendizado fica muito mais fácil. Por quê? Porque esse é o processo natural de aprendizagem de uma língua. É assim que as crianças aprendem a língua, elas vão escutando e pegando esses padrões. No início, às vezes, o padrão é uma palavra só. Por exemplo, minha filha, agora ela fala quer. Ela não falava quer há 2 semanas atrás, agora ela fala quer isso, quer aquilo, quer mamãe, quer papai. Esse quer, mesmo sendo só um quer, já é um padrão. Daqui a um tempo ela vai começar a falar eu quer ou eu quero. E vai evoluindo, mas são padrões. Ok? Então, primeira coisa, isso é comum, crianças aprendem assim, adultos mesmo assim. Ah, não, adulto não, Mairo, adulto aprende diferente, com gramática. Não, adulto é a mesma coisa, você vai vendo, você vai ver que conforme você vai se expondo ao inglês, você vai pegando. E, por exemplo, se você for hoje morar nos Estados Unidos, né, um dos casos mais comuns de pessoas que aprendem inglês nos Estados Unidos, por exemplo, né, aquela coisa, foi para os Estados Unidos, aprendeu inglês. Não é garantido que você vai aprender, mas se você for para lá, morar numa família norte-americana e passar 24 horas em contato com o inglês, o que vai acontecer? Aí sim você vai aprender de forma natural, porque você vai ver eles falando todo dia, 24 horas por dia, e você vai pegar ele falou I like to, eu entendi, eu gosto de, aí você vai entender e começar a usar, ok? Então assim, processo natural, padrões. Só que aí, vamos passar o slide aqui, o que acontece? Uma vez que você sabe que você tem que aprender padrões, a pergunta é, qual que é a melhor maneira da gente aprender esses padrões? E existem 2 maneiras. Uma maneira não muito eficiente, uma maneira super eficiente, e é a que a gente vai usar aqui. Então vamos lá. Primeiro, rapidinho, qual que é a maneira não eficiente? A maneira não eficiente é a abordagem que eu chamo... Cadê o mouse? Às vezes eu perco o mouse, ok? Mouse. A abordagem que eu chamo de bottom-up, que é bottom-up quer dizer de baixo para cima, ok? Bottom-up, de baixo para cima. E é uma abordagem que eu chamo de tradicional porque ela é muito usada nas escolas, nos métodos aí mais antigos, ela é tradicionalmente usada. E essa abordagem bottom-up, ela funciona da seguinte maneira. Em vez de você se expor ao idioma e ir pegando esses padrões, igual a gente fez na frase ali em cima, não. Você faz o contrário, que é uma coisa não natural. Você aprende palavras, você aprende regras. Então, por exemplo, você aprende a regra do verbo to be, ou a regra do simple past, ou do present perfect. Aprende regras. Regras de gramática, você vai aprendendo as regras, aprende palavras, e aí você tenta juntar as regras e as palavras e montar frases, tá? Não é que assim, isso não dá pra fazer de jeito nenhum. Até dá, mas dá muito trabalho, dá muito esforço, e no geral, na hora que você vai tentar montar a frase, na hora que você vai tentar falar, você meio que trava, porque você começa a pensar nas regras, ou seja, é uma coisa não natural. Quando você aprende com um método mais natural, mais alinhado com a forma que o seu cérebro funciona, como por exemplo, agora a gente viu, né? Você aprende I like to, sem regras, é muito fácil. Você simplesmente aprende I like to, quando alguém falar I like to, você vai entender. Quando você quiser falar eu gosto de, você vai dizer I like to. Então essa abordagem de aprender regrinhas, palavrinhas e aí depois montar as frases, não é uma abordagem que eu particularmente recomendo. Eu recomendo o contrário, que é a abordagem que eu chamo, ok, aqui, vamos, abordagem que eu chamo de top. Fala pessoal do curso de inglês Mairo Vergara, aqui é o Mairo Vergara e sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula de estudo de textos com áudio, em que vamos começar aqui estudando um conto, uma pequena história
que se chama Jack Hannaford, ok? Esse vai ser o primeiro texto de estudos aqui, para a gente aplicar a nossa metodologia de estudo de textos com áudio. É um texto muito legal, é uma história muito interessante. O mais legal é que, como é uma história, tem personagens, tem a moral da história, você vai, de certa forma, se envolver com a história, vai querer saber o que vai acontecer, porque aqui, ó, a gente vai estudar a parte 1 da história, e aí quando acabar a parte 1, você vai querer saber o que vai acontecer na parte 2. Então, enfim, é um texto bem legal, bem contextualizado, não é um texto super mega simples ou um texto falso, feito para você aprender inglês, é uma história de verdade, tá? Quer dizer, é uma história fictícia, mas que foi escrita para uma pessoa que fala inglês, e nós vamos estudar isso aqui. Então, prepare-se, você vai ficar bem amigo aí, o título da história é um dos personagens da história, então você vai conhecer muito bem o Jack Hannaford, e enquanto você conhece a história do Jack Hannaford, você vai aprender uma tonelada de inglês ao longo aí da jornada de estudos do Jack Hannaford, ok? Antes de mais nada, antes da gente entrar aqui na nossa aula, como sempre, eu vou pedir para você que você entre no modo aula total, ou seja, que você tire toda e qualquer distração que esteja aí. Se você estiver vendo Facebook, estiver com o celular, não tá no silencioso, tem alguém falando com você, tá vendo TV, tire todas as distrações e foque 100% aqui na nossa aula para você entender muito bem. Aqui, o que a gente vai fazer é tem as fases, né, de desvendar o texto, praticar o texto, dominar o texto. Aqui a gente vai começar a desvendar esse texto linha por linha, palavra por palavra, eu e você junto. Então é essencial que você preste muita atenção para que quando você acabe aqui a aula, você já esteja preparado para começar a praticar, fazer os treinos aí de leitura e escuta e futuramente só de escuta do texto. Vamos lá então. Como eu disse, esse texto é um conto, tá? É uma história, então a gente vai ver o que está acontecendo nessa história linha por linha. E enquanto a gente faz isso, a gente vai, né? Enquanto fazemos isso, vamos aprender muito inglês. Vou até aumentar aqui o tamanho, ok? E vamos lá. Bom, vamos começar então. O texto vai começar com esta frase aqui. Eu vou marcando aqui, ó. Ops, subi a tela. Eu vou marcando aqui, destacando, vocês vão ver onde que eu estou com o cursor. O texto começa com a frase There was once a farmer and his wife, tá? Primeira coisa, a farmer and his wife não tem muito mistério. É um fazendeiro, farmer é um fazendeiro, então a farmer é um fazendeiro, tá? Esse quer dizer um ou uma, então a farmer é um fazendeiro, and his wife, tá? Wife é esposa, his é dele, então seria um fazendeiro e a esposa dele, ou um fazendeiro e a sua esposa. Então essa parte é fácil, é só se você comparar aqui, ó, a farmer and his wife, um fazendeiro e sua esposa. E aqui na frente a gente tem uma parte um pouquinho mais complicada, que é there was once, tá? E para explicar o there was once, eu vou usar o nosso super quadro branco, nosso whiteboard. Então a gente tem there was. Para você entender there was, você tem que aprender there is. There is, aqui eu não quero que você aprenda o que é there, nem o que é is. Aprende isso aqui como uma coisa só. There is, tá? There is é um padrão do inglês que quer dizer há, ou existe, ou tem. Sabe aquele tem algo, existe algo, há algo, there is. Se você falar there is money, né? Tem dinheiro, money é dinheiro, there is money in the box. Tem dinheiro na caixa. Esse there is é o há, o existe. Em português a gente usa muito o tem, tá? Mas assim, normalmente nas traduções você vai ver bastante há, bastante existe, mas na fala informal do português é o tem. Então o nosso tem isso, né? Tem dinheiro na carteira, existe dinheiro na carteira, há dinheiro na carteira, é o there is, tá? Aí o there is, no passado, que seria havia, existia, tinha, é there was, ok? There was. There was. Havia, tinha, existia. E aí, ele pegou esse there was e colocou depois a palavra once. Once, tá? Once, termina com som de S. Once quer dizer uma vez. Então, assim, essa expressão there was, havia, tinha, existia, ok?
There was once é uma construção do inglês. Traduzido literalmente, ao pé da letra, seria tinha ou existia uma vez, tá? Só que eu quero que você entenda isso aqui de uma maneira bem simples. Entende que there was once, tinha, existia uma vez, né? É o nosso em português, é o nosso era uma vez, né? Essa seria a tradução mais precisa para there was once neste caso aqui. Era uma vez, né? Tinha uma vez o quê? A farmer and his wife. Então assim, era uma vez, tinha uma vez, havia uma vez um fazendeiro e sua esposa, a farmer and his wife, ok? Aí a segunda frase. She had been married before. Ela tinha sido casada antes. Aqui não tem muito mistério, tá? Vocês vão ver que aqui eu não vou entrar em super detalhes gramaticais. Então, she had been, quer dizer, ela tinha sido. She had been, tá? Ela tinha sido. Aprende direto assim. Você não precisa saber variações nem nada. Só she had been é ela tinha sido married, casada, before, antes, tá? É só, se você comparar os dois aqui, você já vai aprender. Ah, Mário, mas eu não sei a regra. Por que usou had? Não importa o porquê, não importa a regra. O seu objetivo é entender este texto, né? Então, entender essa parte aqui, ó, a farmer and his wife, é fácil. Entender she had been married before. Ela tinha sido casada antes. Também é fácil, tá? Agora, o there was once é um pouco mais difícil. E daí eu te expliquei. E esse é o nosso método. A gente tá entendendo linha por linha, palavra por palavra. O objetivo é entender, não saber as regras, não os porquês. Então, she had been married before. Ela tinha sido casada antes. Her first husband had died. O primeiro marido dela, her, então aqui ó, husband é marido. First é primeiro. Então, first husband, primeiro, first husband, primeiro marido, tá? First husband, primeiro marido. E aí tem o her. O her é dela, tá? Aqui em cima a gente teve, ó, his wife, que é a esposa dele. His é dele. A gente não traduziu como dele, aqui traduziu como sua, mas o sentido é dele, né? A esposa do fazendeiro. His wife, esposa dele. Aqui é o primeiro marido, first husband, dela, her. A tradução poderia ser tanto o primeiro marido dela, quanto seu primeiro marido, no sentido primeiro marido dela, ok? Her first husband had died. Tinha morrido, ok? Had, tinha, died, morrido. Então, ó, she had been married before. Ela tinha sido casada antes. Her first husband, primeiro marido dela, ou o seu primeiro marido, had died, tinha morrido. And now, e agora, and now, e agora, she was married again. Ela era casada novamente. Vocês estão vendo como, só comparando o inglês e o português, fica fácil de entender? Ainda mais que você já aprendeu married aqui em cima, então aqui você já sabe que é casada. Então, she was married again. Ela era casada novamente, ok? Então, contextualizando. There was once, tinha uma vez, ou seja, era uma vez, a farmer and his wife, um fazendeiro e a esposa dele. She had been married, ela tinha sido casada antes, before. Her first husband, o primeiro marido dela, had died, tinha morrido. And now, e agora, she was married again. Ela era casada novamente. Continuando. Bati no microfone aqui sem querer. They lived on a remote farm in the west of England. Então, primeiro, they lived. Eles moravam, tá? They é eles, lived é moravam. Então, they lived, eles moravam on a remote farm. On a remote farm é em uma remota fazenda, ok? Então, farm, só farm. Vamos pegar aqui o quadro para ficar
maior, contextualizar, deixar mais destacado. Farm é fazenda. Remote, eu botei, não, remote é agora sim, remote farm. Remote é remoto, no sentido de afastado. Então, remote farm é fazenda afastada, remota. Aí ele usou o artigo ou uma, tá? É tá? Né? Você escreve só a, mas fala A remote farm, uma fazenda remota. Lembrando que o pode ser tanto quanto uma. Lá na frente você viu a farmer, né? Que é um fazendeiro. Aqui é uma remota fazenda ou uma fazenda remota. E eles viviam, they lived neste caso, eles moravam em uma fazenda remota, they lived on a remote farm. Ah, Mairo, por que é on? Por que não é in? Por que não... Os porquês não nos importam. O que nos importa aqui é entender o texto, absorver os padrões. Isso aqui é um padrão. They lived on a remote farm, tá? Na realidade, a gente tem até dois padrões. Eles moravam, they lived, on a remote farm, em uma fazenda remota, tá? Independente do que é padrão, assim, até a gente pode dizer que isso é um padrão, que isso aqui é outro padrão, ou que isso aqui tudo é um padrão. O objetivo é entender o texto. They lived on a remote farm, aonde? In the west of England. No oeste da Inglaterra. In the west é oeste. In the west é no oeste, ok? Então, in the west, no oeste of England, da Inglaterra. And what a pair of fools they were. E que par de tolos, what a pair of fools they were. Aqui a gente tem o finalzinho, they were, eles eram, não tem mistério. They were quer dizer eles eram, o they você já viu aqui em cima, né? They lived, eles moravam. They were, eles eram, tá? Pessoal, só aqui, ó, como é a primeira aula de texto, Maíra, eu não sei a pronúncia, eu não sei o porquê. Só foca em entender. Você tá entendendo? They lived, eles moravam on a remote farm. Não sei a pronúncia. Não tem problema. Foca em entender, tá? Só tô batendo nessa tecla aqui, que é a primeira aula, então a gente tem que, para deixar as coisas claras. They were, eles eram, and é e aqui a gente tem what a pair of fools, tá? O que acontece aqui? Deixa eu explicar para vocês, tá? Fools, fool é tolo, uma pessoa tola, uma pessoa boba, entendeu? Que não saca as coisas, não faz bem as coisas, né? Que é enganado muito fácil por outra pessoa. Então, tolo. Fools são tolos. Aí, um par de tolos, porque eles eram duas pessoas, né? Seria a pair, um par of fools, um par de tolos. A pair of fools, ok? Um par de tolos. Quando ele fala assim, what é o quê? Essa palavra what é o quê? Ou qual, tá? Mas quando ele fala assim, em vez de ele falar a pair of fools, ele fala what a pair of fools, isso aqui dá uma ênfase. É que par de tolos, né? Que par de tolos eles eram. What a pair of fools, que par de tolos they were. Então ele tá dando uma ênfase, ok? Então, só contextualizando aqui, ó. They lived on a remote farm. They lived, eles moravam on a remote farm, em uma fazenda remota, in the west of England, no oeste da Inglaterra. And, what a pair of fools, que par de tolos they were, eles eram. Which of them, qual deles? Which, é qual, quando você tem duas opções assim, which, qual dos dois? Which of them, tá? Muito usado, isso aqui é um padrão muito usado no inglês. Which of them, qual deles, tá? Mas eu não sei o que é them, mas eu não sei o que é of. Não importa. O que importa é você pegar o padrão. Which of them, qual deles? Which of them was, era, the most foolish, o mais tolo. Aqui, essa parte é fácil, né? Which of them was. Qual deles? Which of them was, era, the most foolish. Aqui, só para não confundir a sua cabeça, tem foolish, tolo, e aqui a gente tem fools, tolos, tá? É o seguinte, preste atenção. Fool é o substantivo, é um tolo, né? Por exemplo, a fool é um tolo. Foolish,
Foolish é o adjetivo tolo, tipo uma pessoa tola. Não é o tolo ou a tola, é uma pessoa tola, né? É o adjetivo, não é o tolo. Fala pessoal do curso de inglês Mário Vergara, aqui é o Mário Vergara e esta é uma mini aula muito importante aqui no primeiro módulo do curso, em que eu vou mostrar para vocês um exemplo prático de estudos, tá? Então eu vou mostrar de uma maneira mais prática como que você vai estudar o texto Jack Hannaford, que é o texto que a gente está estudando aqui no módulo 1, e vou passar também para vocês uma sugestão de cronograma de estudos ou cronograma de treino para você treinar o texto. Por que a gente está fazendo essa aula? Porque é o seguinte, eu passei para vocês a aula sobre como estudar textos com áudio, passei a aula do Jack Hannaford, né, a aula, inclusive eu tô aqui com o texto do Jack Hannaford para mostrar para vocês, só que, né, embora você tenha visto a aula, que é uma aula mais teórica de como estudar, embora você tenha visto a aula bem prática do texto do Jack Hannaford, é sempre bom a gente ter uma pequena aula rapidinho, só para eu deixar bem claro o que você vai fazer, qual que é o seu cronograma de estudos para você masterizar, para você dominar e terminar a semana entendendo aí 80% do áudio do Jack Hannaford. Então, o que acontece, tá? Aqui a gente tem essa sugestão de cronograma de treino, é uma sugestão, ou seja, você não precisa seguir isso super, mega, ultra à risca. Você pode seguir à risca ou você pode se basear nessa sugestão e adaptar aí de acordo com a sua rotina, com a sua necessidade, com as suas necessidades, com o seu tempo livre e tudo mais. Isso aqui é uma sugestão para guiar você, para que você também não fique perdido sem saber o que fazer. Então, essa sugestão de cronograma de treino, ela foi baseada, tá? Eu pensei nela para um cronograma de treino de 6 dias, tá? Ou seja, por que 6 dias? Porque 6 dias, né, não dá 7 dias, que é a semana inteira, então você tem um dia de folga aí nas semanas de estudo e você divide, né, nas fases aí, seguindo o nosso método de desvendar, praticar e dominar, e você viu a aula lá sobre textos com áudio, então você sabe o que eu tô falando. Se você não viu, você não devia estar vendo essa aula ainda, então nosso método de desvendar, praticar e dominar, você consegue dividir 2 dias para a etapa do desvendar, 2 dias para a etapa do praticar e 2 dias para a etapa do dominar. Então como é que você vai fazer? Primeiros 2 dias de estudo, tá? Em cima do texto, aqui a gente está falando de estudar e dominar o texto do Jack Hannaford. Os primeiros 2 dias de estudo, dias 1 e 2, que é fase de desvendar, você vai fazer o quê? Você vai assistir a videoaula Jack Hannaford Part 1, tá? Então você vai lá, você vai assistir a videoaula em que a gente estuda linha por linha, tá? O texto, e depois, aí que entra na parte prática, você vai fazer, depois que você viu a videoaula, pode ser no mesmo dia, pode ser no outro dia, por isso que eu botei aqui, dias 1 e 2. Você pode fazer isso num dia, você pode fazer isso em 2 dias, até em 3 dias, se você quiser. Eu recomendo no máximo 2 dias, tá? Por isso que eu coloquei dias 1 e 2. Mas pode ser 1, só se você quiser fazer mais rápido, tá? Jack Hannaford. There was once a farmer and his wife. She had been married before. Her first husband had died, and now she was married again. They lived on a remote farm in the west of England. And what a pair of fools they were. Which of them was the most foolish? Listen to the story and decide for yourself. In those days, there also lived an old soldier called Jack Hannaford. His coat was old and he was poor, but nobody thought that Jack Hannaford was stupid. He was sly like a fox. When he left the army, he walked all around the country, looking for ways to play his tricks. After he had traveled for some time, he came across the farm belonging to the pair. He knocked on the door of the house, and a moment later, the wife answered. She looked him up and down, quite astonished because few strangers were able to make the difficult journey to their home. "Where did you come from?" she asked. Jack Hannaford. There once was a farmer and his wife. She had been married before. Her first husband had died, and now she was married again. They lived on a remote farm in the west of England, and what a pair of fools they were. Which of them was the most foolish? Listen to the story and decide for yourself. In those days there also lived an old soldier called Jack Hannaford. His coat was old and he was poor, but nobody thought that Jack Hannaford was stupid. He was sly, like a fox.
When he left the army, he walked all around the country, looking for ways to play his tricks. After he had travelled for some time, he came across the farm belonging to the pair. He knocked on the door of the house, and a moment later the wife answered. She looked him up and down, quite astonished, because few strangers were able to make the difficult journey to their home. "Where did you come from?" she asked. Jack Hannaford. There was once a farmer and his wife. She had been married before. Her first husband had died, and now she was married again. They lived on a remote farm in the west of England, and what a pair of fools they were. Which of them was the most foolish? Listen to the story and decide for yourself. In those days, there also lived an old soldier called Jack Hannaford. His coat was old and he was poor, but nobody thought that Jack Hannaford was stupid. He was sly like a fox. When he left the army, he walked all around the country looking for ways to play his tricks. After he had traveled for some time, he came across the farm belonging to the pair. He knocked on the door of the house, and a moment later the wife answered. She looked him up and down, quite astonished, because few strangers were able to make the difficult journey to their home. "Where did you come from?" she asked. Jack Hannaford. There was once a farmer and his wife. She had been married before. Her first husband had died, and now she was married again. They lived on a remote farm in the west of England, and what a pair of fools they were. Which of them was the most foolish? Listen to the story and decide for yourself. In those days, there also lived an old soldier called Jack Hannaford. His coat was old and he was poor, but nobody thought that Jack Hannaford was stupid. He was sly like a fox. When he left the army, he walked all around the country looking for ways to play his tricks. After he had traveled for some time, he came across the farm belonging to the pair. He knocked on the door of the house, and a moment later, the wife answered. She looked him up and down, quite astonished, because few strangers were able to make the difficult journey to their home. "Where did you come from?" she asked. Fala pessoal, aqui é o Mairo Vergara e sejam todos muito bem-vindos ao módulo 1 do curso de inglês Mairo Vergara 4.0. Esta é uma aula de apresentação e principalmente é uma mini aula, antes da gente colocar a mão na massa e começar a estudar, em que eu vou passar para você, então não pule essa aula, primeira coisa, não pule essa aula. Nesta aula eu vou passar para você a sua missão, né? Eu ia colocar os seus objetivos, mas objetivo é uma coisa muito genérica, muito comum. Então vai ser a sua missão aqui do módulo 1 do nosso curso. Para você começar o curso de inglês Mairo Vergara 4.0 e o módulo 1 com o pé direito, eu vou te dar uma missão. E sabe aquela frase, missão dada, missão cumprida? Eu quero que você coloque esta frase, este lema na sua mente agora, neste momento. Missão dada é missão cumprida. Então a gente vai começar e olha só, o curso tem várias técnicas, vários métodos, várias coisas que você vai aprender, só que a gente não vai começar tudo de uma vez no módulo 1. Módulo 1 já vamos aprender texto, Anki, pronúncia e não. Nós vamos começar com uma única técnica, um único texto, vai ser bem simples o módulo 1. Ah, mas eu quero começar tudo de uma vez. Não, nós vamos aos pouquinhos, porque se a gente começa tudo de uma vez, você não consegue fazer, outra pessoa não consegue fazer, você fica desmotivado. Então a gente vai step by step, ou eu gosto de falar baby steps, né, que é passinhos de bebê. Vamos começar aos poucos e você vai ter uma missão que tem que ser missão dada, missão cumprida nesse primeiro módulo. Então, para começar o nosso curso, a sua missão aqui no módulo 1 do curso vai ser, é uma missão que são duas missões dentro de uma missão. E é o seguinte, seu primeiro objetivo aqui no módulo 1 vai ser aprender a usar a técnica do estudo de textos com áudio, tá? Nós vamos ter uma aula aqui no módulo 1 em que eu vou te ensinar a usar essa técnica, né, da maneira correta, que é a técnica de estudar e aprender textos com áudio em inglês. Tem toda uma técnica, tem uma maneira certa de fazer isso, tá?
Sua primeira missão, né, a primeira parte da missão é você aprender a usar a técnica. E a segunda parte é você usar essa técnica para entender 80% do áudio do texto Jack Hannaford Part 1. Aqui no módulo 1, tá? A gente vai estudar um texto que se chama Jack Hannaford, vai ter aula para você estudar, é a primeira parte, e o seu objetivo é chegar no final do módulo 1, no final dessa semana inicial de estudos, entendendo 80% do áudio, só do áudio. Quando você apertar play no arquivo de áudio, vai ter vários arquivos de áudio com vozes diferentes,